A mensagem de hoje é fechando as brechas. Repita comigo: é chegado o tempo que as brechas precisam ser fechadas. Porque aonde há brecha, há vacilo. Aonde há vacilo, há espírito maligno consumindo aquilo que é meu por direito. Essa figura, amado, nós precisamos até trocar esse projetor, que já está ficando mais escuro, e no branco ele fica muito branco. Se você analisar onde você está, ele tem algumas pontas nas suas vestes. Não dá para você contar porque tem a parte do outro lado. Representa 12 pontas, e essas 12 pontas são os 12 meses do ano. Ou seja, cada brecha que essa aqui tem entre uma e outra representa as brechas na nossa vida. E você vai entender o que é isso. Brecha é algo muito complicado, que às vezes passa desapercebido. É onde você às vezes se depara com pessoas. Hoje eu estava conversando com uma irmã, e ela disse assim: pastor, essa irmã estava comigo na minha casa tocando um louvor, de repente ela começou a passar mal. Eu disse: ela é de outra religião, é do mundo? Ela falou: não, ela é da igreja fulana de tal. Eu falei: misericórdia. E ela começou a passar mal, né? E essa irmã da nossa igreja falou: que isso, não vai embora não, pode ficar aí, sim, isso é demônio, vai ter que sair. Agora a explicação é como uma pessoa que já está na igreja há algum tempo, que toma a Santa Ceia, não é? Que se diz cristão, que serve ao Deus Todo-Poderoso, está passando por esse tipo de retaliação. É exatamente isso: brechas que não foram fechadas. E aí o diabo, ele é astuto, ele faz tudo para que você abra uma pequena brecha, para que ele tenha legalidade de entrar e destruir. Juízes capítulo 1, versículo 1 diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que entreguei a terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a sorte de que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo a tua sorte. E Simeão foi com ele. Subiu, pois, Judá, e o Senhor entregou nas suas mãos os cananeus, os perizeus, e bateram neles em Bezeque 10.000 homens. Acharam em Bezeque Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e bateram os cananeus e os perizeus. Mas Adoni-Bezeque fugiu, porém eles os perseguiram, e prendendo-o, cortando-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim como Deus me pagou, e ali morreu. Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, queremos nos colocar nesta noite, ouvir a tua voz e aprender um pouco mais de ti. A saber que o Senhor nos chamou para ser vitoriosos e não derrotados. Que o Senhor chamou as 12 tribos, e nós temos essas tribos aqui representadas pelos teus filhos, que são guerreiros, que são homens que vão estar juntamente com a tua palavra, tapando, fechando as brechas do caminho. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero que seja liberado nesta noite uma unção profética sobre cada vida, em que eles entendam aonde tem sido as brechas na tua vida, para que não seja roubado, Senhor, por esse espírito maligno. Oh Deus, em nome de Jesus, todo Bezeque desta noite, toda brecha, seja fechada pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Ao ler o texto, nós vemos aqui a primeira tribo que subiu para a batalha, começando a sua conquista, começando ali naquela cidade chamada Bezeque, e Bezeque quer dizer brecha. A tribo que sobe, ela diz assim: nós iremos em nome do Senhor. E o rei dessa cidade era um homem chamado Adoni-Bezeque, que quer dizer Senhor das brechas. Preste atenção, amado. É interessante como nós observamos que
foi, primeiro, o inimigo a ser vencido no processo de conquista. O diabo não está preocupado com aquilo que você faz. Ele não está nem um pouco preocupado se você tem orado, se você tem jejuado, se você tem sido um crente fiel, se você tem sido, sabe, um homem abençoador. Mas ele está preocupado que a qualquer momento você vai abrir uma brecha. E é nessa brecha que ele entra, e é nessa brecha que ele se sente no direito e na legalidade, quer dizer, direito legal de fazer alguma coisa, de consumir, de extrair, de derrotar, de destruir. Desta mesma forma, sabe, demônios das brechas querem trazer roubos, destruição, e por muitas vezes querem nos impedir de nos apossarmos plenamente da bênção de Deus. A Bíblia diz assim, amado, que tem uma bênção, tem uma promessa liberada para a tua vida todos os dias. Talvez você me pergunte, mas cadê elas que eu não estou vendo? Se todo dia tem uma palavra liberada para a tua vida, não temas. E por que temais? Porque quantas vezes, amado, nós somos crente dentro da igreja? Quantas vezes nós somos crente, sabe, no meio dos nossos amigos crente, mas quando nós estamos longe deles, nós somos como qualquer um outro. E é tudo que esse demônio quer. A brecha, e nessa brecha, ele faz a diferença. O que são brechas? Segundo o dicionário, brecha é uma fenda ou uma fresta, uma pequena abertura. São quase que imperceptíveis. A brecha na vida do homem, da mulher, ela não é algo grande, é algo pequeno, algo tão minúsculo, que talvez você pense assim, mas quem que não faz isso? Mas quem que não age desta forma, pastor? É impossível. O problema é que nós ficamos olhando para terceiros, para quartos, para quintos, e começamos a imaginar e nos colocar e posicionar juntamente a eles. O engraçado é que o crente, quando ele se compara com outro crente, ele se compara com um crente derrotado. Ele quer se comparar com aquele crente caído, ou então com uma pessoa do mundo. Aí ele diz, mas todo mundo é assim. Mas o Senhor não te chamou no meio de todo mundo. Ele chamou você pelo teu nome, e pelo teu nome Ele quer um posicionamento. São pensamentos, amados, são desejos e atitudes que muitas vezes estão infiltrando no nosso meio, sabe, no nosso comportamento, e requer de nós o que nós temos de melhor. Repito, o que eu tenho de melhor? Eu vou te responder, a presença de Deus. É isso que o diabo quer. Sabe por quê? Ele não quer roubar teu carro, ele não quer roubar tua casa, ele não quer roubar nada disso. Porque ele sabe que você consagrou ao Senhor, e se você consagrou ao Senhor, o diabo não pode tocar. Mas ele quer roubar, sabe o quê? A presença de Deus. Porque a presença de Deus não se compra, a presença de Deus não se corrompe, a presença de Deus não se conquista por favores. A presença de Deus, amado, é algo que só Ele pode nos dar, quando nós fechamos todas as brechas. Primeiro, como age então esta entidade? Apesar de serem pequenas, as brechas trazem grande comprometimento para as nossas vidas. Existe, amado, áreas em nossas vidas onde nós não percebemos, onde nós não reconhecemos, sabe, que estamos sendo atacados, e nessas pequenas brechas que precisam ser fechadas, é onde nós deixamos de ser abençoados. Uma brecha que eu não coloquei no quadro, e eu vou estar falando algumas delas durante a ministração. A primeira brecha, sabe, que você não tem como arrancar e jogar fora, mas você tem como domá-la e educá-la, é a língua. Amém? A Bíblia diz que a língua é um pequeno órgão do corpo, tão pequeno que tem o poder de, sabe, é como uma pequena faísca que coloca fogo numa floresta inteira. É mais fácil você esquecer um tapa do que você esquecer uma palavra que foi liberada na vida de alguém. Então a língua tem um poder de destruição muito grande. E tem pessoas que são uma bênção, mas tem uma língua, sabe, que parece língua de cobra, já tem até um corte espiritual no meio, venenoso, venenosa. Faz questão.
E imagina assim, mas se eu falo mesmo, eu sou assim mesmo, meu negócio é falar na cara. Eu falar na cara, amado, não é sinceridade, não é sinônimo de sinceridade. O falar na cara é humilhar as outras pessoas, é deixar os outros para baixo, sabe? É desprezar. Isso Deus não dá nesse negócio. Deus, quando fala que nós temos que ser sinceros, sincero quer dizer falar na cara. Amém? Até porque é falta de educação. As brechas que abrimos através da nossa língua são palavras de maldição, são atitudes, sabe, de malícias, de engano. Então nós podemos definir, amado, brecha como uma situação de pecados habituais. Repita: brecha na minha vida, pode ser de pecados habituais. Pode ser de pecados habituais. O que é pecado habitual, pastor? Pecado habitual é tanto hábito de fazer aquilo que você já não acha que é mais pecado. Exemplo, mentir. Porque tem gente mentirosa, mente até para contar testemunho. Já viu isso? Olha, eu vou contar um testemunho, e meu testemunho é do tamanho desse lenço. Ah, mas é muito chato ir lá na frente contar só o tamanho desse lenço. Vou dizer que é um lençol enorme, um edredom, e tem um monte de bolinhas, sabe? É muito fofo e quente. O Senhor olha lá do céu e fala: está testemunhando para quem? Para o Senhor das brechas? Porque para mim que não é. Já viu pessoas que têm mania de mentir? E ele mente tanto que até ele acredita na mentira. Amém? Pecados habituais. Todo dia você comete a mesma coisa, todo dia você fala a mesma coisa, todo dia você peca a mesma coisa. Você se converteu e não mudou e diz: ah não, eu também não tenho que mudar tudo. Temos que mudar sim, porque o Senhor te comprou com alto preço. E nós temos que ser exatamente na medida que Ele quer. Se você compra alguma coisa, um carro, uma casa, e a pessoa que te vendeu não te entregar exatamente como você pediu, você rejeita. Sim ou não? Você pagou um preço alto. Você não foi ali e comprou 1 quilo de, sabe, de fruta, e sei lá, por alguma razão, ela encostou em algum lugar, quando chegou na tua casa está preto. Você comprou um negócio caro. E nós, como ser humano, temos a mania de dizer: eu paguei caro nisso aqui, então eu quero com excelência. Engraçado, né, irmão? Jesus pagou um preço muito alto pela mim e pela tua vida, e nós achamos que temos que apresentar a Ele de qualquer maneira. E quando fizemos isso, sabe quem fica feliz? O diabo, o Senhor das brechas. O inimigo, ele quer podar, sabe? Ele quer nos podar. Ele quer impedir a bênção de Deus na tua vida, a presença de Deus na tua vida. Para quê? Para que você não realize nada. Para que você fique contando para os seus amigos os teus sonhos. Os seus amigos ficam debochando, dizendo: olha lá vem ele dizer o sonho, e esse Deus dele nunca abençoa. Um Deus como esse eu não quero não. O coitado está enfermo já faz 10 anos, e diz que Jesus vai curar. Está desempregado faz 3 anos, está devendo para todo mundo, o nome já não está mais sujo, está podre. Não tem vitória na vida dessa pessoa. Por quê? Porque tem brechas. E brechas acontecem na vida de pessoas e elas nem percebem, porque é pecados habituais. E isso que o diabo quer, te colocar na condição de dependência, na condição de humilhação, na condição, sabe, que as pessoas olham e falam: coitado. Juízes 1,7 diz: então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, a quem havia sido cortado os polegares das mãos e dos pés, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Esta entidade, amado, este demônio, ele quer cortar os nossos polegares, sabe? Vamos entender o que significa essa atitude. Letra A: polegar das mãos. As mãos são usadas para o trabalho e para a manipulação. Imagine que uma pessoa, sem os polegares da mão, fica impossibilitada de apanhar um objeto. Não vai longe. Tem uma moda aí agora, até as crianças estão usando aquelas unhas postiças. Não estou falando mal da unha, só fazer uma comparação. Quando coloca a unha postiça, já viu quando a mulher vai pegar alguma coisa? Ela pega assim, porque a unha atrapalha. Não tem a mesma habilidade, é só uma unha, algo que está acrescentando. No mundo espiritual, cortar o polegar é cortar os seus direitos como filho, como sacerdote. É cortar, sabe, os teus sonhos, é minar os teus projetos. É fazer com que você olhe para Deus, para a igreja de Deus, e
e fala: o que adianta eu estar na igreja? Aquilo que eu peço, Deus não me dá. A campanha que eu faço, Deus não honra. Até agora eu estou pedindo alguma coisa, estou sendo envergonhado. E nós culpamos a Deus. E o Senhor nesta noite te diz: acorda, igreja, feche a brecha, porque senão tu serás destruído. É Deus que é o culpado. Deus, feche todas as brechas da minha vida. Ele diz: você que fez? Você que feche. Se você confessar e fizer a tua parte, com o meu sangue eu perdoarei, e este demônio será repreendido. Mas nós temos que querer, irmão. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato, e se você abrir a porta, eu entrarei e cearei contigo. Você sabia que coração é uma porta que só tem a parte da fechadura do lado de dentro? Toda porta é a parte de fora e a parte de dentro, não é? Se você está do lado de fora, você coloca a tua chave, tem lá a maçaneta e você entra. Esta porta é igual, para que você entenda, algumas portas de banheiro que só tem a trava do lado de dentro. Você só pode entrar se a porta estiver aberta. Jesus disse assim: eu estou batendo na porta do teu coração e dizendo: olha, abre para que eu entre, porque quando eu entrar a brecha vai ser exterminada. Mas é nós que temos que abrir. A gente não consegue, sabe? Deus, ele não vai entrar no coração de ninguém se você não permitir. Uma pessoa, amada, sem os polegares, fica totalmente impossibilitada. Sabe do que? De apanhar objeto, fica impedida de trabalhar, fica impedida no mundo espiritual de fazer, de realizar. E este inimigo, ele quer exatamente isso: te impedir das suas realizações. E como que ele faz, pastor? Ele usa as brechas que nós abrimos para entrar e para paralisar as nossas ações. Letra B: polegares dos pés. Os pés são usados para caminhar, para alcançar um objetivo. A gente sabe que uma pessoa que não tem os dedos, tanto da mão quanto do pé, já vimos, e talvez você viu isso em alguma reportagem, conhece alguém, elas vão se adaptando, né? Vejo pelo nosso irmão Ricardo, que num acidente perdeu um braço. E hoje eu vejo ele dirigindo, tem hora que eu dou risada. O mesmo braço que ele dirige, com o mesmo braço ele passa a marcha e ele se vira. Ele não se entregou. Mas se perguntar para ele: é fácil viver com um braço só? Não, não é. Às vezes nós falamos assim: ah, mas se algumas coisas aconteceram comigo, se acontecer na minha casa, no meu emprego, na minha família, eu sou uma pessoa que consigo adaptar. Amado, Deus não quer que você fique a vida inteira adaptando situações. Ele quer que você tenha o melhor da terra, e o melhor é fechando as brechas. Deus não está te pedindo nada além do que você pode fazer. Nós estamos há 6 meses do ano de 2013, o ano de andar em obediência. E uma das maiores brechas que tem acontecido, e Deus tem me dito, que é a falta do obedecer. Eu obedeço à medida que eu quero, aquilo que me convém, aquilo que eu acho que está certo, aquilo que eu acho que não está certo, então eu não vou obedecer. Obediência é 100%, se ela for 99,9%, é desobediente. Amém? Uma pessoa, amada, sem os polegares do pé, perde o equilíbrio. Amém? Não consegue ficar em pé, tem dificuldades enormes. É isso que este demônio quer: que você não consiga caminhar, que você não consiga prosperar, impedir o teu agir, impedir os teus projetos. Eu conheci algumas pessoas, e você também deve conhecer. Não vamos falar muito, mas você vai entender o que eu quero dizer. Pessoas que você conhece que começam uma vida abençoada, vai como um foguete em todos os seus projetos, e vai realmente até a metade do caminho, e não consegue ir para frente. Já viu pessoas assim? Não precisa me dizer quem é, eu vou dizer quais são os atos dessas pessoas. Essas pessoas falam demais, tem muito blá blá blá. Quando é no caso de comércio, elas querem ganhar, sabe, no papo. São pessoas que usam de argumentos que Deus não aprova. São brechas que são abertas, por isso que ela não prospera. Você fala: pastor, eu não entendo, porque é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu vizinho, é meu amigo, é meu filho. São, sabe, é tão dedicado, começa igual um furacão, mas vai exatamente até o meio, do meio para frente não vai. Por quê? Brechas que são abertas. E aí sabe o que acontece quando o Senhor da brecha passa por esta fenda, por esta brecha? É muito simples.
ele começa a minar as suas forças, ele começa a trazer desânimo, e aí tudo aquilo que você investiu, que você quis, as suas mãos estão no seu polegar e o seu pé também. Você não consegue mais apanhar aquilo que está à tua frente. Você não consegue apanhar. É fácil, basta você ir até lá. Você não tem força para andar. Você não tem ânimo para continuar. Pergunte para os irmãos que estão aí do teu lado. Você já se sentiu assim? Não vou mandar você perguntar não, mas daria assim: você tem alguma brecha? É lógico que ele vai dizer: eu não, né? Eu não. E se tiver, hoje é o dia de fechá-las. Letra C: apanhar migalhas debaixo da mesa. Quer nos colocar numa condição de humilhação. Você acha que uma pessoa que abre uma empresa, ela abre para falir? Ela diz assim: olha, eu tenho 100 mil reais, vou abrir uma empresa, sei lá, na área de alimentação, e daqui 6 meses eu vou falir, não vou ter nada, vou ter uma dívida enorme no banco, mas glória a Deus, é esse o meu sonho. Ninguém tem esse sonho, não é verdade? A tendência de uma pessoa prosperar é quando ela entende que ela é 2 pessoas e não uma só. Numa empresa você precisa entender que você é pessoa física e pessoa jurídica. E não é porque a pessoa física está precisando de comprar roupa nova porque chegou o dia dos namorados, o dia das mães, vai lá, mete a mão no caixa da pessoa jurídica e diz: não, somos a mesma coisa. Você está caminhando para a falência, porque você abriu uma brecha nos negócios. Nós precisamos saber administrar, e a administração é isso. Você precisa saber que você agora é 2 pessoas, as 2 uma só, mas você tem o seu lado cristão, homem de Deus, e o lado que você é um trabalhador, pai de família, filho, ou esposa, ou marido. Porém, o que tem que prevalecer é a quem pagou um alto preço pela tua vida. É isso que você tem que entender. Se você pegar alguma coisa da empresa onde você trabalha, ainda que não deu tempo de avisar, você precisa comunicar. Mesmo que você tenha essa facilidade, mesmo que você tenha a chave da empresa, e você entra e sai a hora que você quer, o patrão confia em você, mas a confiança maior vai ser quando você precisou de uma ferramenta, e de repente chegou no outro dia, a ferramenta subiu, ele acusou a todos, menos a você, porque ele confia em você. E você disse: não, patrão, ontem aconteceu um imprevisto, eu tive que vir aqui pegar essa furadeira, porque quebrou um cano lá na minha casa, e não deu tempo de te avisar, mas fui eu, está comigo, você vai ganhar crédito com isso. Amém? Sabe por quê, irmão? Porque nós devemos satisfação. Eu quero que você entenda que você deve satisfação ao Senhor. O teu patrão, ele só vai perceber que algo faltou quando ele for mexer naquilo, e Deus percebe que nós faltamos com ele a cada segundo da nossa vida. Você deve obediência e prestação a ele. Por isso que ele te trouxe aqui nesta noite, para te dizer: muitas coisas poderiam ser melhor, mas é preciso que você feche essas brechas. Esse demônio quer nos colocar numa condição de humilhação, de dependência, usando estas brechas para nos dominar, com algo que nos aprisiona. Amém? Letra D: como fechar as brechas? Repita comigo: farei um exame de mim mesmo, e identificarei essas brechas. João 16, 8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Jesus. O Senhor está no nosso meio, e hoje Ele está te conscientizando do pecado, da justiça e do juízo que vai causar. Está dizendo para você em palavras: meu filho, já passou 6 meses do ano, você está esperando mais o quê? Está brincando de ser crente? Você vai começar a obedecer quando? Quando já não tiver mais jeito? Você quer vir à minha presença como pela dor, na enfermidade?
Será que Deus vai ter que paralisar algumas pessoas que vivem abrindo brecha, sabe, colocar em cima de uma cama de hospital, para que você fique refletindo, dizendo: meu Deus, estou aqui. Ele olha do alto do céu e diz: eu sei, foi eu que te coloquei aí, você não tinha tempo para mim. Você abria brecha para todo mundo, para todo tipo de espírito, para todo tipo de ação, porque você achava que era imutável. Achava que ninguém tocaria em você, e o que você estava fazendo é assim, esse é meu jeito. Para que nós possamos nos examinar a nós mesmos, amados, nós temos que contar com o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. Muitas vezes nós não estamos conseguindo, sabe, enxergar a situação, mas eu quero te dizer que você precisa ser curado nesta noite. Amém? Precisa ser curado. Ainda tem aqueles potinhos de café, copinho de café lá em cima. Eu preciso de um potinho de café desse, pelo menos uma quantidade boa. Copinho de café. Só o copinho. Se não tiver, usa cálice. Não tem. Tem? Peguem alguns diáconos, este óleo que veio de Israel, amém? Coloca só um pouquinho, umas 5, 6 gotas em cada copinho desse, e vai ter um determinado momento que nós vamos passar na igreja. Antes que você receba o cálice da ceia, você vai receber o óleo de unção e você vai se auto-ungir, para que essas brechas sejam fechadas. Amém, meu irmão? Porque depois que você fechar essa brecha no mundo espiritual, sabe o que vai acontecer? O sangue do Cordeiro virá sobre a tua vida através da Santa Ceia, e você será liberado perdão, será abençoado, e essa brecha será fechada em nome de Jesus. Porque a primeira coisa que o diabo diz é assim: olha, ele não tem jeito, ele já comete isso já há algum tempo, ele já faz isso já faz muito tempo, e não vai ter jeito. Mentira do diabo. Deixa os diáconos aí prestando atenção na palavra. 2. Confessar o pecado. Preste atenção. Não tem como pedir perdão sem confessar. Tem jeito. Toda vez que eu confesso, eu estou colocando para fora aquilo que está dentro de mim e está me incomodando. Amém? 1 João 9 diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A palavra de Deus é bem clara, amado. Talvez você já ouviu e já viu a gente cantar esse texto que é Romanos 8:1, que diz que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Sabe? Isso nos traz alegria, porque realmente nós sabemos que seremos condenados. Mas quem está em Cristo não fica abrindo brecha. Amém? Há uma brecha que muitas pessoas vão estar abrindo, e eu vou te explicar, e você faz se você achar que convém, né? Porque eu não posso obrigar ninguém. Mas é natural nesta época do ano as crianças dançarem festa junina na escola. Aí o pai e a mãe colocam lá aquele chapeuzinho, né? É bonitinho, veste aquelas roupinhas de festa junina, e você sabe a quem é celebrado e adorado nessas festas juninas? A santos e demônios. E aí você pega o filho do crente e vai lá: olha a fogueira, olha e pula, olha a cobra, é mentira, olha o diabo aí, é mentira, olha não sei o que, é mentira, vai besta, abre brecha, começando pelas tuas crianças. Não, pastor, meus filhos, eu já sei disso, nós não deixamos, e lá a professora sabe que não deixamos, mas de vez em quando ela gosta de comer pamonha, e nós vamos lá na quermesse do Ruge, porque eu acho que não tem nada a ver, e vai tomar quentão, e vai comer pamonha, pipoca, vai jogar bingo, e acha que está se divertindo, e o Senhor da brecha diz isso mesmo: você acabou de tomar ceia, agora você abriu uma brecha, eu vou entrar e vou destruir os teus sonhos. Ah, mas eu sei, pastor, eu sei que isso é festa de ídolos, eu não vou deixar os meus filhos, mas eu acho tão bonito fazer um aniversário de fantasia parecendo Halloween. Sabe o que quer dizer Halloween?
Sim, festa de demônios. E aí, esses dias eu me entristeci, que eu vi no Facebook uma pessoa que, não por causa disso eu não tenho carinho, mas estava numa festa, vestido de Drácula, a esposa vestida de bruxa. Estava numa festa, acredito, ultimamente está um modismo, fazer aniversário de 15 anos, tipo o baile da fantasia. Você quer ir? Que é um aniversário? Vai de princesa, vai de Jesus Cristo, de bom pastor, de Maria, sabe? Vai de Maria, vai de José, com Jesus no colo, prega a palavra. Não, eu quero ir de Faraó. Para mim, só se for de Drácula, de vampiro. Ô irmão, abre brecha não, me ajuda aí. Não adianta você ficar abrindo brecha e depois ficar, pastor, eu não estou entendendo. Eu oro, pastor, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. A partir de hoje eu vou dizer assim, fecha a brecha. Que brecha? Não sei, você deve saber. Se você não sabe, peça ao Senhor, porque deve ser brechas habituais, que você está tão habituado em fazer, que você já acha que não é mais brecha. Feche ela, e você vai ver que Deus vai agir na tua vida. Amém? Quando nós reconhecemos a brecha, nós confessamos o nosso pecado, nós somos imediatamente colocados dentro da estrutura, do propósito que Deus quer. Deus não pode te colocar debaixo de bênção, Deus não pode curar teus filhos, Deus não pode abençoar o teu emprego, Deus não pode fazer nada disso se você continuar errado, porque se Ele fizer, sabe o que Ele está dizendo para você? Você está corretíssimo, continue desse jeito, porque está tudo lindo. Não é verdade? Conheço pessoas que dizem assim, não, eu graças a Deus tenho ido bem, não tem faltado nada, está tudo bem. A gente sabe que a vida está uma derrota, mas acha que está bem pelo que tem no bolso, pelo que tem na conta, pelo que está acontecendo, mas dentro de si é um vazio muito grande. Amém? Deus não quer que você fique, fora da graça. E quando nós abrimos brecha, nós ficamos dentro do raio da ação do inimigo. O Senhor quer te proteger, meu amado. Pecado confessado é pecado perdoado. Terceiro, fechar as brechas com o sangue de Jesus. É o que nós iremos fazer daqui a pouco. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Cada vez que nós pecamos, mesmo sem perceber, abrimos uma brecha no mundo espiritual. Se você começa a abrir brecha nessas paredes, no calor você não vai perceber tanto, mas vai chegar um tempo do frio, e você vai perceber que aquela pequena brecha vai fazer a diferença. Se é um lugar como no campo, começa a entrar bicho, e por mais que você vai lá, coloque, papéis, alguma coisa para tapar, aquilo não é o ideal para fechar. Com o tempo aquilo molha, aquilo se dissolve, o rato vem, rói e a brecha continua aberta. Meu irmão, quantas vezes você tem tentado fechar essa brecha com um pano de seda? Quantas vezes você tem colocado uma cortina, vai dizer, não, quando entrar na minha casa, não vai ver essa parede cheia de brecha, vai ver uma linda cortina de seda, até a hora que o vento chegar e a chuva vier com ela. Toda essa cortina de seda será manchada, e tu serás envergonhado. O Senhor, Ele quer te exaltar, meu amado, Ele quer te abençoar, e Ele hoje, como aquele que te comprou por alto preço, Ele te pede uma satisfação. O que você quer fazer da tua vida? Esses espaços precisam ser fechados, porque se eles não forem fechados, eles serão usados pelo inimigo para minar toda a área da sua vida. E pecado, irmão, pecado é pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas eu não morri até hoje. Mas quantos sonhos seus já não estão mortos? Quantos projetos seus já não morreram? Quantas vezes você investiu na vida de alguém, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, na vida dos teus, da tua esposa, da tua família,
Quantas vezes você estava perto de alcançar o respeito deles e por brecha sua, você conseguiu o contrário. Eles olham para você e talvez debocham na tua cara, por brecha que você abriu. Sabe, meu irmão, não há nada que possa fechar uma brecha que está aberta, senão a confissão dela e o sangue de Jesus Cristo. Se há uma porta de destruição que Satanás abriu na vida do homem, foi por meio do pecado. Amém? Ele não pode te tocar, a Bíblia diz que ele não nos toca, mas ele força para que você peca, e quando você peca, ele não precisa fazer mais nada, o próprio pecado já destrói. Só Jesus vai perdoar esta brecha. Quarto, ser cheio do Espírito Santo e andar debaixo deste mover. Lucas 11:24 diz: quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Antigamente nós ouvíamos assim: não, você não pode virar crente não. E se você virar crente, começa muito bem, mas o dia que você sair, se prepara, porque o negócio vai ficar feio. Já ouviu os antigos falar isso, não é? É verdade? Jesus fala sobre isso. Ele vai e limpa a pessoa de todos os espíritos imundos que estavam sobre ela. Aí o que acontece? Quando essa pessoa está livre, ela começa a abrir brecha e diz assim: não quero mais servir a Deus, eu vou voltar para o mundo. Aquele demônio que habitava na tua vida, como que habitava na minha, eu não sou nem louco de vir para o mundo, porque eu sei que a quem eu servia era terrível. Imagine se ele trouxer 7 piores. Oh, amado, a situação de um desviado é muito triste. O Senhor pagou um alto preço, e você não tem como devolver esse preço a Ele. Então você faz parte do reino de Deus. Aonde tem pessoas que dizem assim: não, por isso que não batiza, porque se eu não batizei, não tem problema. Mentira. O batizado desviado é desviado. Aquele que não batizou é desviado. O pastor desviado é desviado. Amém? Desviou, não tem outro jeito. Eu sei que eu não posso cometer um crime. O dia que eu cometer esse crime, eu serei um criminoso. Quer que eu acredite nisso ou não, esse é fato. Então, meu amado, o caminho, quando nós aceitamos Jesus, é um só: olhar para frente e rumo ao céu. Quando eu errar, quando eu cair, eu olho e falo: Senhor, me perdoa. Ele sabe que você é falho, Ele te conhece, Ele sabe todas as suas dificuldades, Ele sabe tudo que você tem, todas as suas limitações. Então Ele vai dizer: abra a tua boca, meu filho, confessa, porque assim que você confessar e se arrepender, o meu sangue te purifica de novo e tu ficar polidão. Quando você compra um carro assim meio acabadinho com a pintura, você leva ele para polir, o bichinho fica lindo, não é? Fica brilhando. Toda vez que você confessa o seu pecado, o teu carro, que é a tua vida, começa a ser polido pelo sangue do Cordeiro. Começa a ser transformado, o brilho volta, a unção volta, sabe? A energia volta, porque o Espírito Santo volta. E aonde está o Espírito Santo, o Senhor das brechas tem que bater em retirada. E finalmente, meu irmão, após havermos identificado a brecha, nós temos que pedir perdão, para que só o sangue do Cordeiro nos purifica. Amém? Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque senão nós iremos retornar. Não precisa me responder, mas quantas vezes você pensou em olhar para trás? Quantas vezes você diz: olha, não sei, acho que eu vou dar um tempo de tudo, vou dar um tempo da igreja. Nós pensamos que a igreja é uma coisa e Deus é outra. É mentira. A igreja e Deus são a mesma pessoa, porque a igreja é a casa de Deus. Amém? Se você tem um amigo e você vai à casa dele frequentemente, ele vai à sua, aí você diz assim, por alguma coisa você ficou chateado: olha, ele continua sendo meu amigo, mas eu não vou mais na casa dele. Você quebrou uma aliança de amizade. Porque a primeira coisa que o amigo vai dizer: fulano está estranho, não veio mais aqui. Eu converso com ele na rua, aparentemente está tudo bem, mas por que não vem na minha casa?
Um filho que não vai na casa dos pais é porque não quer aliança com os pais. Continua sendo filho, mas houve uma quebra de aliança, não é verdade? Então, meu irmão, quando nós nos sentimos assim, o Espírito Santo diz: invoca o meu nome. Você está desse jeito porque brechas foram abertas, confesse. Se você precisar, chama o teu pastor, alguém da tua confiança. Tiago fala sobre isso: confesse o teu pecado. E essa pessoa, ela tem que ser uma pessoa madura, à altura, para orar com você e estar te cobrindo em oração e estar te ajudando. Cuidado, meu irmão. Dependendo da pessoa que você vai falar, você vai abrir umas 10 brechas junto. Então é muito complicado isso, não é? Por isso que a melhor pessoa é o teu pastor. Porque o dia que ele abrir a boca e falar alguma coisa de ti, Deus vai ter com ele. É ele que tem a obrigação de orar pela tua vida. É ele que tem a obrigação de te ungir. Ele tem a obrigação de te entender. O problema é dele que ele não entende. Eu vim trazer, pastor, o problema que está acontecendo comigo. Ah, mas eu vou falar isso, o meu pastor, a minha pastora vai ficar escandalizada. Ele que infarta. Mas Deus chamou para isso. E Deus vai dar a estratégia exata como orar, como te ungir, como te abençoar. Amém, glória a Deus. Amém, meu irmão? Eu não posso carregar o fardo porque eu não consigo carregá-lo sozinho. Eu tenho que dividir com alguém, a Bíblia diz isso. Tem coisa que quando a gente fala, a gente fica tão em paz, não é? Não parece que é um caminhão de peso. Só que o que dá medo é assim: e se a pessoa falar, ô amado, escolha. Se você não tem a quem falar, fale com o Senhor. Portanto, amado, após havermos sido iluminados, nós andaremos nas luzes do Senhor e não nas trevas. Efésios 5:8 diz assim: pois outrora éreis treva, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto é só referir, é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovada pela luz, se tornam manifesta, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, na qual há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Provavelmente, amado, Satanás, ele tentará voltar, sabe, em áreas da sua vida, trazendo domínios do passado. Eu estava conversando com o irmão ontem sobre libertação, sobre vício, né? O irmão perguntou assim para mim: pastor, o pastor já fumou? Eu disse: já, fumava, né? Infelizmente passei por isso. Mas assim, em nenhum momento, depois da sua libertação, você teve vontade de fumar? Eu disse: não. Eu acredito que Deus me livre disso, mas se um dia eu saísse dos caminhos do Senhor, era uma coisa que eu não ia fazer. Porque quando a gente é liberto, a gente passa a sentir nojo daquilo. Eu tenho nojo de cigarro. Aí ele diz: ah, entendi. Aí eu falei: olha, só que já teve vezes na minha vida, assim, hoje não mais, mas um processo da minha vida, que eu sonhava fumando. E eu estava fumando e de repente chegava alguém, né, da igreja. Olha como são as brechas. E eu escondia o cigarro no sonho, né? Eu dizia: meu Deus, eu não consigo parar de fumar, mas eu tenho que pregar a palavra. Como que eu vou dizer para a igreja que eu fumo? E quando eu acordava angustiado. E teve uma vez, eu me recordo, foi lá quando eu fiquei liberto de cigarro, que eu senti assim um cheiro de cigarro no ar. Naquele momento, se eu insistisse na brecha, a vontade viria e seria capaz de eu quebrar isso, logo no começo da minha conversão. Mas os sonhos que eu já tive sonhos já de ser um pastor. Eu já tive sonhos, amado,
de eu estar em um lugar só de cueca. E de repente eu estava neste lugar e chegava um monte de gente e eu saía no meio daquela multidão. Quando eu chegava na rua eu lembrava que eu estava sem roupa. Aí eu olhava e falava, meu Deus. E eu começava a querer me esconder. Quando você se sentir assim, você está sem cobertura espiritual. Você está descoberto. Sabe, meu irmão? E essa cobertura não é que a igreja deixou de orar por você. Não é que o teu pastor na oração ele esqueceu do teu nome. É porque a brecha que você abriu fez com que você ficasse descoberto da graça do Senhor. Amém? Tenha certeza, quando Ele voltar, Jesus voltar, Ele vai dizer, bem-vindo meu filho. Você lutou, você foi forte, você achava que você não ia conseguir, mas você fechou as brechas da tua vida. E Ele vai te ajudar para isso. Isaías 22 diz, a porta que Ele fecha, ninguém abre. E aquela que Ele abre, ninguém fecha. Amém? Hoje o Senhor fecha as tuas brechas. E Ele abre uma porta de salvação e de livramento para a tua vida. João 10:9 diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Êxodo 29:20 diz assim, Deus ordena que Moisés pegue o sangue do carneiro, coloca na ponta da orelha, do polegar da mão direita e do polegar do pé direito dos filhos de Arão. Sabe o que isso representava, amado? O sangue na orelha direita é para ouvir no mundo espiritual a voz do Senhor. Este sangue, sabe, é para que você, ao ouvir a voz do Senhor, você saia debaixo da mesa. Talvez você tenha sentido muitas vezes assim, aquele que está debaixo da mesa do teu patrão, da tua família, de alguém da tua família. Deus ele não quer colocar você humilhado. As pessoas, sabe, começam a te humilhar. Você só come o que os outros dão, você só veste o que os outros dão, você trabalha, mas não consegue nem sequer comprar nada para você, porque está como migalhas. Deus quer quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Então na hora da unção, você vai ungir o alto da tua cabeça e vai ungir a sua orelha. Amém? Ungir as tuas mãos e você vai ungir os seus pés. Amém? Pastor, eu estou de sapato. Problema. Vamos fechar a brecha. Pode ungir o sapato? Não. O sapato não faz parte do teu corpo. Pode ser por cima da meia fina? Pode. Depois o Senhor te dá dinheiro para você comprar outra novinha. Amém? Por cima da meia até pode, amado. É um ato profético. Mãos, cabeça, orelha. Tem um louvor do pastor Cirilo, que ele conta um texto de Êxodo, que diz assim, eu quero que o Senhor fure a minha orelha nas portas da tua casa. Sabe o que isso representa? Quando um escravo, na época era escravo, e ele era liberado pelos seus patrões, eles faziam um ato profético em praça. Normalmente eram vilas, né, onde as pessoas circulavam. Levava aquela pessoa até a porta da casa, exatamente no meio da porta, furava a orelha dele. Então todo escravo de orelha furada, ele era livre, ele era liberto. Hoje você vai ungir a tua orelha, você vai ser liberto desta maldição, você vai ser liberto desta brecha, sabe, porque o Senhor te faz livre hoje, em nome de Jesus. Ele vai liberar sobre a tua vida e nós vamos vencer, amado, esse espírito de Adoni-Bezeque, esse espírito do Senhor das brechas, porque nós somos mais, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E nenhuma condenação há para aquele que está no Senhor, para aquele que é ungido pelo Senhor, para aquele que está debaixo da graça do Senhor. Aplausos.